licença para pecar? Uma interrogação, isto existe? Vamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. 1 Coríntios 15, 56 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado, quem dá força ao pecado, quem revela o pecado, quem coloca o pecado na cabeça das pessoas, diz a Bíblia, é a lei. Nós vamos aprender hoje a respeito desse assunto, e certamente será esclarecido à audiência seleta desta catedral e aos milhares de pessoas que nos acessam através da rádio, da televisão, da internet e do satélite. Que esta palavra abençoe o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu estou esta manhã numa dependência absoluta, mas absoluta. Eu nunca estive tão dependente de Deus quanto eu tenho estado, pelo menos neste último ano. Sou incapaz de fazer coisa alguma, ou mesmo de pensar, porque a minha suficiência vem de Deus. Eu sou pó, eu sou caco de barro. O Senhor me disse: se queres que eu te use, desça desse pedestal humano. E eu desci, Senhor. Tu conheces o meu coração. Eu vim ao pó. E é desta forma, diminuindo eu, que Cristo cresce neste altar. Deixando eu de ser eu, Cristo se manifesta. Porque aqui estão homens, mulheres, famílias, jovens, anciãos, em busca de um bem-estar espiritual, em busca de uma vida íntima com Deus, em busca de paradigmas e ensinamentos que façam a vida valer a pena. Por isso, Deus, eu assumo o compromisso de pedir que ninguém me veja como homem, mas que Cristo se revela à igreja. E perdoa-me, ó Deus, pelo tempo em que a minha carne também se uniu ao altar. Eu agora sei que não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então fala-nos, Pai, alimenta a igreja, dá músculos espirituais, faz com que todos cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Eu estou aqui apenas para dizer: usa-me, eis-me aqui, Pai. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu mesmo. Meus amados irmãos, minha família, que privilégio, que honra estarmos na casa de Deus para ouvir a voz de Deus. Que bom que eu posso chamar de você de meu filho, minha filha. Que bom que você é selo do meu apostolado. É uma carta escrita pelo Deus vivente. Que bom que você é membro do corpo de Cristo. Que bom que nós somos membros uns dos outros. Você sabe, os meus colegas psicanalistas gostam de dizer: nós temos um chamado para a pertença.
Nós pertencemos uns aos outros, somos corpo. Meus filhos amados, sempre que eu ou um pregador do nosso ministério prega a graça de Deus, a sensação que muita gente tem por causa da lei de Moisés é que nós somos a favor do pecado. Que o fato de nós termos uma identidade e uma garantia dada por Deus de que fomos selados para o dia da redenção, que nós não fomos postos para a ira, somos um espírito com Jesus, estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo, temos um chamado a reinar. A despeito desta identidade, muita gente pensa que quando nós dizemos isto, somos a favor do pecado. E isto é inevitável. Por quê, apóstolo? Porque a pregação da lei, eu já lhe expliquei, a lei foi revelada por Moisés. Ela fala em ritos, cerimônias, sacrifícios, suor, muito suor, pagar o preço. Vigílias, abluções, batismos, dias de festa, sábados. Esse conjunto de 613 mandamentos chama-se a lei de Moisés. E quem vive segundo a lei de Moisés não vive segundo Cristo. Porque nós entendemos à luz da revelação que quando mudou o sacerdócio, muda a lei. E a igreja tradicional não mudou o sacerdócio nem mudou a lei. Por isso, a sensação que os legalistas têm é que quando se dá força à graça, quando se revela o que Cristo fez em nosso favor, que isto é uma licença para pecar. Mas deixe-me ser claro logo do início da mensagem. A Bíblia diz que quem dá força ao pecado é a própria lei. Todo pregador da lei é muito ousado quando ele chama a igreja de pecadora. Alguns chegam mesmo a dizer que a noiva de Cristo está suja. Quando a Bíblia diz que ela está ataviada de branco, não tem manchas, não tem rugas e não tem defeitos. Então quem é que diz pecador, inferno, se Jesus vier hoje você fica, ele vai apagar o nome do livro da vida? Quem é que dá esse ênfase? É a lei. Então, isso é tão problemático que eu ouço pregadores dizendo: a alma que pecar morrerá. E são muito poucos, fora do ambiente do nosso ministério e das nossas igrejas, são muito poucas as pessoas que têm certeza da salvação. Porque a força do pecado, quem dá força, quem encoraja as pessoas a se sentirem pecadoras, é a lei. Mas eu quero lhe dizer que Deus não tem nenhuma relação com pecadores. Primeiro ele reconcilia, perdoa, justifica, lava, para depois ter comunhão. Não sou eu que faço isso, não é você que faz, é o Espírito que faz. Paulo disse a Tito que pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então, amados, nós precisamos de aprender a distinguir definitivamente o que é lei e o que é graça. O grande reformista Martinho Lutero, em 1525, ele deixou, numa das suas cartas, ele deixou claro algo que eu quero que você guarde em seu coração. Martinho Lutero disse que a distinção entre a lei
E o Evangelho da Graça é uma verdadeira arte. E ele disse, é a arte mais elevada do cristianismo. E que deveria ser aprendido por todos aqueles que se chamam cristãos. É uma arte. Saber esta distinção entre lei e graça, e uma vez que você aprende o que é a graça de Deus, você tem o direito de ser chamado de cristão. Sem esta distinção da lei e da graça, o cristão não passa, nem se distingue, não se distingue de um pagão ou de um judeu, porque a falta de conhecimento entre a lei e a graça anula a graça de Cristo. Cristo morreu em vão. Agora, quem distingue a lei da graça, disse Martinho Lutero, pode ser intitulado de doutor das Sagradas Escrituras. Esta semana, eu recebi do seminário de Antioquia um título de pós-doutorado nas doutrinas de Paulo. Ou seja, o presidente desse seminário que tem me ouvido, disse, este homem tem doutorado nas Sagradas Escrituras reveladas por Paulo. É isto que nos faz os doutores das Sagradas Escrituras. Você não precisa de andar 7, 10 anos num seminário, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Este ministério se encarrega de tornar você um doutor nas Sagradas Escrituras. Por isso nós transformamos a nossa igreja numa escola. Se você teve a curiosidade de ler a sua aula de hoje, diz que isto é um curso de teologia construindo uma casa sobre a rocha. Os nossos cultos não são de mercantilismo. Isto é uma escola dos eleitos de Deus. Você vem aqui para crescer na graça e no conhecimento de Deus, aprender que isto se conhece por revelação, porque ninguém pode distinguir a lei da graça se não tiver olhos iluminados. Então ouça, com a chegada do novo pacto, a nova aliança, a graça de Deus, o pecado perdeu toda a sua força. Jesus se fez pecado por nós. Ainda que saibamos nós, e isto tem sido ensinado, que a nossa carne não se converte. A nossa carne não é transformada. Em Filipenses 3:21, Paulo ensinou e disse, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação num corpo de glória igual ao dele. Quer dizer que enquanto aqui andarmos nesse corpo, esta carne é uma carne de humilhação. Ela fica doente, ela tem problemas emocionais, ela quer virar as costas a Deus, ela não gosta do culto, ela se cansa de cantar, de louvar, ela quer te humilhar, porque o nosso corpo é um corpo de humilhação. Enquanto aqui vivermos nesta terra, a nossa carne é uma carne de humilhação. Mas quando esta revelação da verdade doutrinal chega à tua vida, e você tem olhos espirituais iluminados, e você começa a dizer, não, eu fui predestinado. Cristo é Deus, Ele é soberano, eu sou um filho, ninguém me pode separar do amor de Deus. Quando você começa a dizer isto, então as pessoas dizem, oh, esta é licença para pecar. Gálatas 5:13 disse, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Uma pessoa consciente, um cristão verdadeiro, ele sabe
que é livre em Cristo. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta do pecado, da morte, do diabo, do inferno, mas nos libertou também do legalismo de Moisés. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Isto não é licença para pecar, é uma liberdade espiritual consciente. Então nós precisamos de desmentir isto. Isto é uma heresia. Não há na Bíblia Sagrada licença para pecar. Por que, apóstolo? Porque Jesus veio e derrotou o pecado. Ora, a lei dá força ao pecado. A graça não te chama mais de pecador, nem te vê em pecado. Se Deus me visse em pecado, eu morreria aqui neste momento. Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Você está ouvindo? Ele se fez pecado por nós, para que nele, uma vez que eu tenho Jesus como meu Senhor, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não sou um pecador. Você não é um pecador, você é um justo. Quem te chama de pecador e dá força ao pecado é a lei. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Diga, passaram. A Bíblia diz passaram. Eis que tudo se fez. Se é novo, eu não sou um pecador. Então a igreja tradicional, como ela dá força ao pecado, ela quer manipular as pessoas, chamando-os de pecadoras, ameaçando-os com o diabo, dizendo que elas vão perder a salvação, que Deus vai apagar o nome do livro da vida, e isto lhes digo com sinceridade, isto é um inferno. Eu não quero dar o meu dízimo na mão de um homem que me condena. Eu já pago os meus impostos a um governo que me humilha, que não me dá saúde, não me dá segurança, não dá educação, não dá paz, não dá nada. Nós já trabalhamos 6 meses por ano para pagar impostos e que não temos revertido. Procura ir num hospital de noite e você vai se assustar. Então, se o próprio governo e o sistema já é de condenação, como eu posso admitir que eu estou na obra de Deus, Cristo fez essa obra tremenda na cruz e agora há condenação na minha vida? Paulo diz, não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo? Eu quero ouvir um amém. Você está em Cristo? Então não há condenação. Não adianta o Zé Mané da esquina vir dizer que você vai morrer e vai para o inferno. Quem dá força ao pecado é a lei. Então vamos entender nesses próximos minutos o que as Escrituras falam sobre o pecado. Eu não quero que você ande com uma mochila de pecado nas tuas costas. Zacarias 3:9, é um profeta que começa dizendo: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sob esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vem a palavra. Esta palavra tem que fazer o teu coração tremer. Se isto não lhe diz nada, sua vida está mal com Deus. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Qual foi este dia? Quando ele estava naquela cruz. E lá ele disse: tudo está consumado. Naquele dia ele arrancou o pecado. Não é para você se chamar de pecador.
Claro que para a lei interessa que as pessoas se sintam mal e pecadoras. Ele disse: eu tirei num dia. A obra está completa. Olha o que disse o profeta Jeremias 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Está falando de Moisés e do povo judeu. Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei as suas iniquidades. E dos seus pecados, ainda que sejam ou tenham sido feios, o Senhor disse: eu não me lembrarei. Como eu poderia estar sobre este altar se eu tivesse um dedo em riste dizendo: Miguel, tu és um pecador? Como eu poderia estar aqui? Como você poderia estar aqui na igreja cantando, louvando? O Senhor disse: eu perdoarei, eu não vou me lembrar. O que a lei mais faz? É lembrar as pessoas que elas são pecadoras, que o diabo vai te pegar. Eis que vejo uma sombra, tem lá uma pombagira, um 7 catacumba para te agarrar, mas na hora do dízimo não existe nada disso. O Senhor disse: eu vou tirar num dia, tirou. Eu vou perdoar, não vou me lembrar. Perdoou e não se lembra. Nós é que gostamos de nos lembrar a nós mesmos. Aliás, eu queria dizer a esta pessoa que está ali, que você tem que se perdoar definitivamente. Jesus já te perdoou. Porque às vezes a pessoa diz: Jesus já me perdoou, mas eu não me perdoo. Como eu poderia ter feito, dito, decisão errada? Perdoe-se. Você está se castigando sem necessidade. E disse Paulo aos Hebreus 9:26, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Ou eu queria que você riscasse agora este versículo ali, underlining, olha, para aniquilar pelo seu sacrifício de si mesmo o pecado. Ele aniquilou ou não aniquilou? Então não me chame de pecador, por favor. Eu tenho um pacto com Deus de jamais ser um acusador. Eu não sou um acusador, Deus não é um acusador. E quem tentar acusação contra os eleitos de Deus, disse Paulo, é Ele que justifica. Então às vezes alguém vem, depois de ter estado na igreja, some, volta e diz: apóstolo, eu errei muito, e agora como é que eu vou fazer? Eu sempre digo às pessoas: esta é a sua família. Venha. Desfruta do culto, tenha paz. Porque quando a pessoa erra, ela já paga pelo erro, mas não precisa mais ninguém pagar nada, nem acusar nada. O pecado já traz um sofrimento tremendo à vida. Por que mais pecado em cima? Diz que ele aniquilou pelo seu sacrifício. O sacrifício de si mesmo, ele aniquilou. Ele se fez pecado. Ele trouxe o meu pecado, passado, presente e futuro, o seu passado, presente e futuro, trouxe sobre si e encravou. O teu pecado está lá na cruz.
Então, Zacarias, Jeremias, Hebreus, Paulo disse aos Colossenses 2,13: e a vós outros que estáveis mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da carne, ele vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos. Sim, todos, até esse que você pensou agora. Todos. A Bíblia diz em Isaías que nós éramos como escarlate vermelho, carmesim, mas que o sangue nos lavou e somos como a neve, como a branca e alva neve, como a lã. Eu quero que você acredite na verdade. Só a verdade liberta. Diz que perdoou todos os nossos pecados. E agora vem um versículo que eu entendo que é fundamental você o conhecer. Porque sem este versículo de Pedro, e olha, Pedro resistiu algumas vezes a Paulo, e Paulo deu-lhe uma bronca violenta, porque ele é um pregador da circuncisão, Paulo é da incircuncisão, e Paulo disse: você é uma pessoa equivocada, Pedro. Você é um judeu e vive como gentio e obrigas. Isso é o que as igrejas fazem. Obrigas o povo gentio a viverem como judeus. Você não vê agora a galera está falando shalom, a maioria dos crentes está dizendo que são judeus? Isto é um insulto, isto é uma heresia, isso é indignificar, é pisotear o sangue de Jesus Cristo, se chamá-lo de mentiroso. Então Pedro disse isto: carregando ele mesmo sobre o seu corpo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Eu queria perguntar à igreja: carregou ou não carregou? Essa mochila de pecado que você às vezes traz e diz: oh, é pesada a minha vida. Por que você está carregando um fardo quando a Bíblia diz que ele carregou? Ele carregou para você não ter que carregar. Ele carregou os nossos pecados para que nós, e agora vem a nossa libertação, mortos aos pecados. Mortos para os pecados. E agora sim, nós temos condições de viver para a justiça e admitir esta verdade: por suas chagas fomos sarados. Já aconteceu, já está feito, já está consumado. Senhoras e senhores, eu acabo de vos mostrar do profeta Zacarias, passando por Jeremias, entramos em Paulo, chegamos a Paulo e a Pedro. Há dúvidas? Não. Agora, e a liberdade da graça? Aqui vem o âmago da questão. Vamos então entender o que Paulo disse, e eu vou ter uma mensagem só para discutir esse assunto daqui a 2 semanas. 1 Coríntios 6, 12 e 13 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós vamos ouvir Deus falar só sobre este assunto numa mensagem. Mas olha a graça de Deus. A graça diz que tudo é lícito. Pastor, mas é aqui que o Senhor está dizendo que nós temos liberdade para pecar. Senhoras, não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia diz: tudo é lícito, mas há coisas que não convêm. E ele disse: tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar. Sabe, amado, às vezes as pessoas me perguntam: eu posso beber um pouquinho? Eu vou lhe dizer uma coisa: nós já bebemos tudo que tínhamos que beber. Sabe, você não pode se deixar dominar por nada que você tem consciência que ofende a Deus. Ah, mas eu queria saber um versículo na Bíblia que diz: não fumarás. Não tem. Mas eu sei o que a Bíblia diz, que se eu destruir este templo, Deus me destruirá. Então eu não fumo, não bebo, não faço a tradição e a tradicional
ronda de pecados, porque eu sei qual é o prejuízo que dá à vida de uma pessoa que põe o pé na argola. O sofrimento é grande, a expectação de juízo e fogo é grande. Por isso eu vou lhe dizer, irmão, ama os seus filhos, ame a sua esposa, seja submisso ao seu marido, seja um bom cidadão. Muita gente diz, não, mas a tradição da cultura no nosso país, esqueça a cultura. A nossa cultura é esta, é o cristianismo. Eu aqui é que aprendo. A cultura nossa cultura é o que você aprende no altar. Então, tudo é lícito. Há uma liberdade, mas ele diz, mas há coisas que não convém. E nós estamos aprendendo no dia a dia o que convém e o que não convém. Porque todos nós temos consciência do que é que não convém. O que é certo e errado, todos nós temos uma balança dentro de nós, cara. Não há como dizer, oh, eu bati na minha mulher, mas nem sabia que era mal. Sabe que esta semana lá em Portugal eu tive que confrontar mais uma vez uma situação num casal, e a mulher estava nervosa na rua, me chamou e disse, olha, eu queria que o senhor soubesse como bispo, que eu vou me separar desse homem, que esse homem me bate, me lanha, me arranha, me puxa cabelo, acontece, são 35 anos de sofrimento, não te quero mais. E esse senhor olhou para mim e disse, sabe, é que eu amo tanto, que eu não sei expressar bem o meu amor. Então, o que ela diz que eu bato, para mim é amor. Eu disse, raios que te partam. Quer dizer que você não sabe expressar amor e bate cinturada na mulher? Claro, houve um dia que ela fez isso, partiu para cima dele. E eu disse, olha, se você bateu nele, está perdoado. Agora você não está perdoado. Você vê como é que as pessoas, às vezes, se fazem de atores de teatro. Eu não sabia se todos nós sabemos. Até criança, você vê, deixa um bebê engatinhar e tem uma tomada. Tem uma parede, não tem nada, mas tem uma tomada. Ele vai. Onde é que ele vai botar o dedo? Na tomada. O homem nasceu em pecado. A tendência da nossa carne é o pecado. Por isso é que Paulo diz, olha, tudo é lícito. Mas atenção, nem tudo convém. Ele diz, eu não me deixarei dominar pelas coisas que são ilícitas. Porque todos nós temos vontade de muita coisa. Eu também tenho. Ou você pensa que eu sou de aço? Eu também sou carne. Eu também não presto. Ou tem aqui alguém que na sua carne é um Hulk? Eu não sou, eu sou pó, amado. Eu já não quero mais ficar em cima do pedestal, senão as pessoas, eu estou desapontada com o meu apóstolo. Aí você vai se desapontar comigo e eu com você. É por isso que Paulo disse o seguinte, a ninguém conheceis segundo a carne, e se a Cristo conheceis segundo a carne, já não o conhecemos deste modo, segundo a carne. Olha, na carne nós vamos nos decepcionar. Mas nós não estamos aqui para nos olhar na carne. Então vamos lá aprender. Liberdade da graça, tudo é lícito, nem tudo convém, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você sabe o que você não... Olha, apóstolo, eu às vezes tenho vontade. Segura a vontade, amado. Às vezes, apóstolo, a minha sogra, amado, não toca na sogra. Tem um acordo aí com o céu, né? No trânsito, às vezes a pessoa vai no trânsito, o outro passa, xinga você, o quê? Não vou levar para casa. Leva para casa, amado. Põe no step.
Tem coisas que você não pode se deixar de... Apóstolo, às vezes me sobe. Há um negócio que me sobe. Manda descer, amado. Porque se te sobe, você sabe, violência verbal, violência física. Não é a questão da Maria da Penha, não. É com Jesus. Porque nós não temos medo da Maria da Penha. Eu tenho muito temor de Deus. Segundo lugar, 1 Coríntios 10, 23 diz isso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Agora Paulo explicou mais ou menos. Há coisas que não edificam. Pastor, eu tenho um livro que vovó me deixou, é do Espiritismo. Tem uma guia que eu guardo lá, que era de uma avó que eu tinha, chamada Avó Cabinda. Mas eu guardo aquilo, é uma relíquia. É relíquia? Isso é um demônio na tua casa. Bota esse negócio para correr hoje. Não, porque é uma relíquia que eu guardo. Não tem relíquia. Ídolo é ídolo. Não tem nada a ver. Relíquia é ídolo. Tem coisas que não edificam. Olha, tem conversas que não edificam. Tem amigos que não edificam. Chama de amigo, né? Porque você tem dinheiro, eles aparecem. Fala no teu bairro que você vai queimar uma carnezinha no próximo sábado. Sábado não, que é consagração, hein? Só a partir das 2 da tarde. Vai encher a tua casa. Agora diga aos seus amigos e vizinhos: eu queria fazer uma reunião para vocês me ajudarem a pagar um negócio. Ninguém aparece. Tem gente que não edifica, amado. E é muito bom uma virada de costas, sabia? Tem gente que não presta. Nasceu para não prestar, exatamente. Tem gente que não presta. Então tem coisas que não edificam, tem conversa que não edifica, pessoas que não edificam, lugares que não edificam, situações que não edificam. Você tem que ser honesto com você, dizer: se isto não me edifica, estou fora. Estou fora. Eu vou arriscar. Olha, quer ver uma coisa que não edifica? Deixa eu te explicar, um segundo. Não seja avalista de ninguém. Não é que o apóstolo é mau, é que a Bíblia diz: não sejas avalista de ninguém. Você vai perder o dinheiro e o amigo. Eu conheço gente que perdeu casa porque assinou nota promissória de outra pessoa. Não empreste o seu cartão de crédito, não dê o código, o password do seu cartão. Nós vimos uma senhora da igreja, tínhamos uma mocinha que apareceu aqui, estava querendo cantar no coral, não sei o quê, e uma irmã da igreja era para comprar um negocinho de 12 reais, a irmã emprestou o cartão e deu o código. Quando vieram a conta, tinha 3.000 de gasto. E sabe o que essa senhora depois desapareceu daqui e disse a essa irmã da igreja? Você tem para pagar? Então não empresta cartão, não assina avalista. Isso é tudo bíblico. Você vai perder o sono, o dinheiro e o amigo. Terceiro lugar, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito, aí há o quê? Liberdade. Liberdade, você sabe, tem coisas, tem gente, tem situações, não dá. Se eu sou uma pessoa tentada pelo álcool, ou se fosse, eu para mim pode colocar 50 garrafas que eu não toco. Toca sim, amado. Toca sim. Porque a carne é fraca. Carne é carne. É humilhação. Diz que onde há o Espírito, quer dizer que a graça de Deus nos faz livres. Uma liberdade que você sabe, condicionada. Temos um padrão de vida. O cristianismo é uma coisa maravilhosa, linda, obedecendo aos padrões de Deus. Agora, consequências das obras da carne. Por que há coisas que você diz: não me convém? Gálatas 6, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, colhe corrupção. O que semeia para o Espírito, colhe o Espírito e vida eterna. Então, eu sei, as consequências é o seguinte:
semeou, colheu. E depois não diga, eu estou semeando errado, colhi errado, a culpa é do apóstolo, a culpa é da minha mulher, a culpa é do marido. A culpa é de cada um que semeia. Se você semear para a própria carne, você vai colher o quê? Corruption. Você vai colher corrupção. Gálatas 5:19. As obras da carne são conhecidas. Olha as obras da carne. Prostituição. Isto é o que a nossa carne faz, se deixar liberdade, hein? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Pastor, mas até ciúme? Sim, nada. Eu conheci um pastor que levava unhada, estava sempre com os braços cheios de unhas. A mulher, ele parava num cruzamento, se ele estava olhando para o sinal, se ele fizesse assim, a mulher dava-lhe 5 unhadas. Isso é uma vergonha. Ciúme é uma vergonha. É uma insegurança. É uma falta de amor próprio. Então ele disse, olha, a feitiçaria é a mesma coisa do ciúme, a mesma coisa da ira, discórdia, dissensões, facções, divisões, invejas, bebedices, glotonarias. E ele disse, coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já o autor vai prevenir, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quer dizer que, pastor, mas um pouquinho de ciúme, só um pouquinho de um ciúminho santo. Porque é a mesma coisa de um pouquinho de feitiçaria. Pastor, eu trago aqui no bolso, mas é só um pouquinho de uma areiazinha que eu peguei ali no cemitério do Caju, mas uma coisa, é só just in case, sabe? É porque olho grande, né? Após está amarrado, olho grande está amarrado, eu tenho que trazer um pedacinho. Vovó fazia um negócio no centro do cultismo, ela deu um pedacinho de tecido, eu guardo aqui na minha carteira, quando eu vou entrar num lugar, eu toco nesse pedacinho de tecido e eu me sinto seguro. Tira isso da sua vida. Pastor, mas eu tinha uma tia, era gente fina, só que ela era envolvida com o cultismo, ela me deu um patuazinho, que é um olho do Egito, que eu guardo na minha casa, e de vez em quando eu chego lá, olho aquele olho me olha. Tira, estou te avisar o que é certo, tira. Nós somos o povo que vive pela fé. Você não precisa de guia, você não precisa de vela, você não precisa de nada. Você tem tudo, você tem Jesus. Então entramos nos 5 minutos finais. O quarto ponto, a graça ensina a verdade. Você já sabe quais são as consequências da carne. Por isso é que não há licença para pecar. E vou te dizer uma coisa, não pense que Deus faz acepção de pessoas. Deus não faz. Então agora a última parte. A graça ensina a verdade. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? Então eu vou dizer, a graça é tão importante que eu tenho licença para pecar. Paulo disse no versículo 2, de modo, eu não uso a graça para dizer que tenho licença para pecar, de modo nenhum. Como é que nós viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Aleluia. Então isto é consciência cristã, isso aqui é cristianismo, mano. Romanos 8, 26 e 27. O Espírito também, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Às vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele sonda os corações. Ele sonda os motivos. Para que eu vim à igreja? Não, eu estou aqui na igreja para arranjar um namorado. Se não houver namorado, eu estou na assembleia daqui a pouco.
depois na presbiteriana, depois vou na batista. Eu estou aqui. Nesta igreja não tem homem. Tem, sim senhora, minha amada. Tem. Não diga que não tem. Tem. Aguarda, vai chegar a tua bênção. Mas eu já estou aqui há 3 semanas, ninguém me pediu o telefone. Amado, isto aqui não é lugar de encontro para pegar telefone. Aqui é igreja, é casa de oração, meu amado. Fica aí na igreja, na hora do louvor, não ponha aliança, você é livre, não ponha nada na mão esquerda. Louve a Deus alto, ponha a mão alto para cima. Quando acabar o culto, não vai embora, fica ali na porta, dá uma desfilada. Aqui não tem homem. Tem, cara, tem bastantes. Agora, quem já é casado, já tem compromisso. Temos aqui solteiros, viúvos, são tímidos. Temos homens mas muito tímidos, têm medo. Pastor, mas eu posso fazer uma chegada? Chega junto. Diga aí, irmão, tudo legal. Guarda o chiclete só para o final do culto. Durante o culto não, depois você cola no banco. O bispo Antônio Caio fica desesperado. São 30 milhões de chiclete. Bom, no final do culto, chega na porta. Irmã, o senhor tem que fazer um olho assim meio morto, uma boca de peixe. E se vir um irmão que não tem aliança, chega junto. E aí, como é que é? Sentiu firmeza aqui, ó. Aí o irmão vai olhar para você e dizer: senti firmeza. Então vamos lá atrás, tem um rol social, já almoça na igreja, já não deixa escapar mais. Pergunta, mostra aí o teu contra-cheque, quando você ganha, tem carro, tem casa. Porque também se vier é uma pessoa que vai te trazer um peso, para quê, meu amado? Estou a brincar, não se levanta, não vai embora da igreja, todo mundo tem direito de ser feliz. Eu sei que já arranjei problema para alguém, mas eu estou aqui também para ajudar. Último versículo, 1 Coríntios 10, 13. Estamos mostrando a verdade. Então, nas lutas da vida, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Deus é fiel. E Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá o livramento de sorte que a possais suportar. Você passa tentações, eu também. Algumas são grandes, algumas menores, outras mais fortes. Não estamos só falando de tentação, negócio de sexo, não. Estamos falando de tentação, às vezes é um negócio ilícito, às vezes é falar mal de outra pessoa, às vezes é, sabe, todos nós. Mas Deus é fiel, Ele dá um livramento. E quantas pessoas estão aqui que passam lutas dentro da sua empresa, do seu lugar de trabalho, ameaças, guerras na vizinhança. Poxa, a vida não é fácil. Mas Deus é tão bom que quando você vive a verdade e não se deixa dominar por nenhuma dessas coisas, você sabe que não tem licença para pecar. E quando vier a luta, você sabe, olha, isto é humano. Não tem porque Satanás me tentou. Não tem Satanás tentando nada. As tentações são humanas. É a nossa carne, a cobiça. Poxa, o meu vizinho tem, eu também tenho que ter, e vou ter que ter, custo. Não, isso é uma tentação. Então Deus proveu o quê? Livramento. Então não há razão nenhuma para você imaginar que a graça de Deus é uma licença para pecar. A graça de Deus é uma virtude que nos faz viver como sal e luz. E onde você andar, amado, todo mundo vai dizer, ali está um homem de Deus. Ali está uma mulher de Deus. Ali vai uma família verdadeiramente evangélica, cristã. Ali está uma família que ama. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pelo que estamos aprendendo no altar da igreja.
Obrigado, Deus, porque as Sagradas Escrituras nos mostraram o que aconteceu com o pecado. Nos mostraram nossa liberdade, as consequências das obras da carne e a verdade libertadora, que é a maior responsabilidade de vida que temos. A graça é responsável. O legalista peca e diz: foi o diabo. A pessoa da graça se erra, diz: Senhor, eu assumo, eu errei, perdoa-me. Esta é a verdade. Licença para pecar tem o diabo com os seus. Quem vive na prática do pecado é o filho do diabo. O filho de Deus quer agradar ao Senhor, quer que Deus sorria para ele, quer que Deus o ame, quer estar em paz. Este é o filho de Deus. Então a nossa oração, em nome de Jesus, é que esta verdade nos tenha libertado ainda de qualquer jugo ou amarra, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém, amém, amém. Nossos pastores, vamos preparar a ceia do Senhor. Igreja, levante a sua voz, como nosso Deus, como nosso Deus, criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo seu louvor.
seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Ao que está assentado no trono, é lindo esse hino, não é? É lindo. E ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. Diga outra vez comigo. Ao que está sentado, ao que está sentado. Cante, é para Jesus, é para Ele, no trono. Cante, igreja, isso tem que subir a Deus. E ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, aleluia, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, Ele é todo poderoso. Aleluia, Ele é vivo. Eu te amo, Jesus. Tu és a minha vida. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. Só por ti, Jesus, eu te anseio. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia, meu coração. Só Jesus é Senhor, não há outro nome. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Você gostaria de dizer antes da ceia, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o único, o soberano, o Deus de eternidade a eternidade. Tu és maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. És o meu Pai celestial, és o meu Senhor, o meu Redentor, o meu mediador. Deste a tua vida por mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora você vai dizer que o ama, tá bem? Diga: Senhor Jesus, eu te amo de todo o meu coração, com a minha alma, meus sentimentos, com toda a minha força. Eu te amo. Diga: eu amo a minha igreja, eu amo os meus irmãos, eu amo o meu pastor, eu amo a obra de Deus. Isto. Eu amo a obra de Deus. Eu amo estar na casa do Pai. Vamos participar da ceia. Tu és o meu lugar seguro.
contigo na minha canção. E com meu coração, E com meu coração eu quero te adorar e exaltar teu santo nome. Pai, te louvo. as palavras não podem As dizer. palavras não podem dizer O quanto eu te amo, o quanto eu preciso de ti, amo, Senhor. Aleluia. e como eu preciso de ti. Oh, Jesus, eu preciso. Só me resta dizer: Ah, Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Só me resta dizer: diga agora com amor, com carinho, com fé: aquela noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo. O corpo dele, naquele madeiro, naquela cruz, naquele monte maldito, figura de uma caveira, Gólgota, a palavra Gólgota grega, caveira. Lá estava naquela cruz, por um desígnio de Deus, o Cordeiro perfeito. Ele estava lá carregando os meus e os teus pecados. Ninguém mais poderia fazer isto. Buda não poderia, Maomé não poderia, ninguém poderia. Só quem não tivesse pecado poderia se fazer pecado, para que fosse feita justiça na nossa vida. Ele disse: as tuas chagas já nos sararam. Obrigado pela saúde que vem por este momento de fé. Este ministério, Pai, nunca negará a obra eterna de Jesus, perfeita, íntegra, absoluta, rigorosamente perfeita. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Naquela noite, o Senhor, tendo tomado o pão, o abençoou. Olha que privilégio, que honra, que momento. O mundo não conhece,
porque isto é revelado pelo Espírito. Eu abençoo o pão e declaro: este é o corpo de Cristo. Comamos todos com fé, alegria, ousadia, certeza, até que Ele volte e Ele encontrará uma igreja fiel. Comamos todos, em nome de Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória. De igual modo, tendo o Senhor tomado o cálice em suas mãos, abençoou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança. Não mais a lei, não mais sacrifícios, não mais 613 mandamentos, não mais vigílias, não mais jejuns, não mais batismos, não mais dias de festa, comidas, bebidas, luas, pagar o preço. Tudo isso se encerrou no sacrifício de Jesus. E agora é com muito temor, mas também com muito amor, que levantamos o cálice e dizemos: por causa deste sangue fomos justificados, nossas mãos são limpas, nosso coração é puro, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Bebamos todos até que Ele volte. Este é o sangue de Jesus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nas tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir, por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Nas tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. Na verdade a tua palavra que não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, Pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão, manifesta o teu perdão e poder. E assim nós vamos te adorar. e assim vamos te adorar. Aleluia. Para sempre, Para sempre, para sempre, para sempre.
para sempre, ó meu Deus. Amém. Quer dar um lindo aplauso? Dê um lindo, sempre tudo faça para Deus. Olha, a minha gratidão pela sua vida. Muito obrigado por você amar esta igreja. Desde os irmãos do coral, os bispos de governo que estão sobre esse altar, os irmãos músicos da igreja, todos que servem a Deus, bispos, pastores, pastoras amadas que aqui estão, servas do Senhor, todos que fazem parte da igreja, da ovelha menorzinha, que é quem é mais digna de honra, até ao servidor maior desta igreja. A Deus toda a glória, muito obrigado. Não se esqueça, agora, os dia 4, faltam 27 dias para terminar o ano. Seja fiel, seja fiel. Põe a mão nesse arado, não olhe para trás. Honre tudo que lhe for solicitado e a sua vida brilhará. Obrigado por você amar este apostolado. Receba o nosso amor da nossa família, dos bispos da igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. A bispa Primaz vai impetrar a bênção final. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Mas aqui tem muitos nesta igreja. Glórias a Jesus. Levante suas mãos em gratidão a Deus. Obrigada, Senhor, porque a cada dia Tu nos fazes crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, Pai. Nós escolhemos, Senhor, não pecar para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Nós Te louvamos, porque sabemos que neste mês de dezembro, Tu irás nos surpreender com bênçãos sem medida, Senhor. Nós recebemos esta palavra, Pai. Dá ordens aos Teus anjos que levem-nos em paz, guardando nossa entrada e a nossa saída, Senhor, porque nós esperamos sim o melhor da Tua parte. Graça e paz. Antes de sair, dê um abraço no seu irmão e diga: esperemos o melhor de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.